Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 12. Amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Verso para memorizar. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João, capítulo 4, verso 20. Domingo, 16 de março de 2025. A Lei do Amor. Olá, amigos. Vocês estão bem? Espero que sim. Que o abraço carinhoso de nosso Senhor Jesus Cristo e as suas bênçãos, neste momento, se façam presentes sobre a sua vida, em cada um dos seus aspectos, e que também envolvam toda a sua família. Muito obrigado por você estar conosco aqui mais uma vez, para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Alguns cristãos cometem o erro de colocar o amor contra a lei, como se ambos fossem excludentes. Ou você tem uma religião de amor, ou uma religião da lei. Mas essa equação é profundamente antibíblica. Se você prescreve o amor, está falando da lei. Ao contrário, se você está dizendo que a lei não vale mais, então está dizendo que o amor, o resumo da lei, também não vale. A lei de Deus não consiste em conceitos abstratos, mas é uma expressão de relacionamento. Podemos ver isso claramente nos 10 mandamentos. Os princípios básicos dos 10 mandamentos já existiam lá no Jardim do Éden, pois são os princípios do amor que devem guiar o relacionamento entre Deus e as pessoas, e entre as pessoas e os seus semelhantes. Quando os 10 mandamentos proclamados em Êxodo 20 foram depois escritos em pedra, eles foram dados a Israel no contexto de um relacionamento de aliança. Os mandamentos foram escritos depois que o Senhor já havia libertado o povo do Egito, e se baseiam no amor de Deus e nas promessas que Ele fez. A divisão dos 10 mandamentos em 2 partes mostra que o objetivo deles é promover o relacionamento dos seres humanos com Deus e de uns para com os outros. É importante ler a descrição dos 10 mandamentos à luz da relação de aliança que está sendo formada. Desde o momento da chegada de Israel ao deserto do Sinai, o diálogo de Deus com Moisés no Monte Sinai destaca a ideia de uma relação de aliança entre o Criador e Israel. Mais especificamente, o Senhor disse a Moisés que ele deveria transmitir aos filhos de Israel as seguintes palavras: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E como levei vocês sobre asas de águias e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É impressionante a linguagem relacional dessa passagem. A libertação do Egito é descrita como a imagem de Deus carregando os filhos de Israel como uma águia. É interessante observar que a ênfase não está meramente nas pessoas que saíram do Egito ou que iam para a Terra Prometida. Pelo contrário, o ponto principal aqui é que o povo foi levado e guiado pelo próprio Deus. É nesse contexto que o povo de Israel é convidado a guardar a aliança de Deus, no sentido pessoal de ouvir a voz divina. Diversas versões bíblicas traduzem o verbo aqui usado como obedecer a Deus. E esse é, de fato, o sentido do termo. Contudo, o verbo em hebraico descreve mais literalmente o ato de ouvir ou escutar a sua voz. Se decidissem ouvir a voz do Senhor, os filhos de Israel seriam a propriedade peculiar,
ou o tesouro especial do próprio Deus. Essa expressão também atesta a natureza pessoal do relacionamento de aliança que está se formando entre Deus e seu povo, que foi formalizada pela exposição dos 10 mandamentos no capítulo 20 do livro de Êxodo. Os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento das pessoas com Deus, e os últimos 6 tratam do relacionamento das pessoas entre si. Nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas deve ser sempre guiados pelos princípios da lei. Essas duas partes da lei correspondem diretamente ao que Jesus identificou como os 2 maiores mandamentos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Os primeiros 4 mandamentos são as maneiras pelas quais nós devemos amar a Deus de todo o nosso ser, e os últimos 6 são formas pelas quais nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Jesus deixa explícito que esses 2 grandes mandamentos de amor estão integralmente relacionados com a lei de Deus. Em Mateus 22, verso 40, ele disse: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O amor de Deus é, portanto, a base de sua lei. O amor e a lei de Deus são completamente inseparáveis. Alguns dizem: nós não precisamos guardar a lei, só precisamos amar a Deus e ao próximo. À luz do que estudamos, por que essa ideia não faz sentido? Porque uma coisa não sobrevive sem a outra. Nós expressamos nosso amor a Deus e aos outros, guardando os mandamentos do Senhor. Se nós violarmos algum desses mandamentos, estaremos falhando no nosso relacionamento ou com o Senhor ou com o nosso próximo. Medite sobre isso no dia de hoje. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.